Paz seja convosco. Vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso aprendizado aqui, né, sobre o Novo Testamento. Nós estamos falando de Mateus, é isso aí. Que a graça e a paz do Eterno esteja com cada um de vocês. Já deixam já o seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, não se esqueça, já vai se inscrevendo. É isso aí, acionando o sininho para não perder nenhum dos nossas curiosidades. Que não é só curiosidade não, viu? Tem muita coisa boa para nós estar aprendendo, porque os dias são maus e a volta de Jesus está aí, e nós precisamos estar preparados, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, creio eu que seja o versículo 4, que diz que nós não somos das trevas, nós não somos da escuridão, para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Nós não podemos ser apego de surpresa, nós temos que estar preparado e prevenido na expectativa, porque Jesus vai voltar, e aquele que estiver preparado com as suas lâmpadas acesas vai se dar bem. Os demais que estiver com a sua lâmpada apagada vai estar complicado. Então vamos aqui para o nosso estudo. Então hoje nesta aula nós vamos falar quem visitou o menino Jesus na manjedoura. É interessante a gente estar sabendo de alguma coisa, né? Então, quando Jesus nasceu, estava calor e os pastores estavam no campo, e foi avisado. Quem estava no campo eram os pastores e não os magos do Oriente, tá bom? Tem aí quem diga que os magos do Oriente estavam em guerra, e Jesus, por ser o príncipe da paz, por ser o príncipe da paz, no momento que a estrela apareceu, acabou a guerra. Mas é bíblico isso? Não, isso é mito, tá bom? Eu não encontrei nenhuma base para isso, até porque os magos não eram rei, e não sendo rei, eles não tinham reinado nenhum, então não tinha motivo para guerra, tá bom? Então vamos aqui, ó. Quando Jesus nasceu, estava calor e os pastores estavam no campo, pastoreando as suas ovelhas. Provavelmente, conforme eu fiz um vídeo anteriores aí, e você pode estar conferindo, provavelmente Jesus nasceu em junho. Se não falei, vou falar. Mas eu acho que no meu último vídeo aí eu falei, né, os dois primos, eu falei, Jesus nasceu em junho, não é em outubro, como os pesquisadores aí se ajuntam com a Bias, com não sei o que, que não dá base, não tem como. Assista o meu vídeo aí, os dois primos aí, eu tenho aí, qualquer coisa também, você comente aqui embaixo, qualquer coisa, vamos conversar no WhatsApp, viu? O meu tempo é pequeno. Meu tempo é pouco, mas o seu também né? Mas a gente pode trocar ideia, nada de discussão, essas coisas não existem entre nós, tá bom? Nós somos povo de Deus, e a Bíblia diz que o povo de Deus não pode entrar em contenda. Não seja contencioso, está escrito, acho que 1 Coríntios 11 lá, não seja contencioso, que o povo não tem, o povo de Deus, a igreja de Deus não tem tais costume de ser contencioso, mas nós temos costume de aprofundar e aprender as coisas da maneira correta. E para nós aprendermos as coisas da maneira correta, nós tem que aprofundar, estar perguntando ou estudando, aprofundando, tá bom? Então é isso aí, meus queridos, vamos lá então. No momento em que os pastores estavam ali no campo, chegou um anjo. Chegou um anjo. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Ao ser necessário a ser registrado, José e Maria teriam de ir para Belém. Mas aqui eu vou estar falando do anjo um pouquinho mais abaixo também, tá bom? Porque César Augusto, ou Otaviano, que era o César que fez o censo, ordenou que todos os varões, os homens hebreus,
fossem para o lugar de origem da sua família para fazer o censo. Então José teve que sair de Nazaré, teve que ir para Belém para se registrar. O que o cara queria saber? Quantas pessoas tinham para poder cobrar o imposto. Então José, naquele tempo lá, os grandãos, o governador tal, eles tinham uma visão, né, de poder estar numerando as pessoas, numerando, para poder receber uns cascalhos, né, receber os impostos aí. Não vou entrar nesse detalhe porque acho que você já entendeu do que eu estou falando. Então, ele diz que todo mundo teria que ir para a cidade onde nasceu, da onde eram seus familiares, para poder estar aí fazendo esse tipo de registro, né? Então, José e Maria, como era de Belém, eles foram para Belém. Pois eles eram descendentes da cidade de Davi. Não sei se você sabe, a cidade de Davi, anteriormente, a cidade de Davi é Belém, tá? Então eles foram para a cidade de Davi, onde eles nasceram, provavelmente. Então eles tiveram de ir para ali. Só que, como Deus faz as coisas, né? Parece que o momento não era muito bom para Maria não viajar. Maria já estava aí avançada, já na gravidez, né? E ali ao lado do seu esposo, tal. Estava avançada a gravidez e ela foi. A gente sabe que ela foi ali andou bastante aquele tempo, talvez tenha ido num jumentinho ou num cavalo, numa carrocinha. A gente não sabe exatamente como é que eles foram, mas eles desceram até Belém. E ali, chegando em Belém, Maria começou a sentir a dor de parto. Mais uma vez, José passa por vexame. Parece que Deus gosta de agir na última hora, né? Então, até parece que Deus gosta do improviso. Ou realmente testa. Realmente ele gosta de testar, né? Provar a fé e ver até que ponto nós aguentamos. José, mais uma vez, passa por uma prova difícil. Estando no campo, então agora a gente vai falar que daí Jesus nasceu, né? E estando no campo, os pastores, conforme eu coloquei aqui, ó, estando no campo, os pastores, eles tiveram uma visão. Um anjo veio para trazer as notícias para eles. O anjo chegou e anunciou, né? Eles ficaram ali cheios de medo, amedrontados, com medo, mas daí o anjo falou, não precisa se preocupar, não. Eu não vim fazer mal nenhum para vocês, não. Eu vim trazer uma notícia muito boa. Sabe aquela notícia que vocês esperam sobre o Machia, sobre o Messias, sobre o Cristo, o Emanuel? Então, aquilo que a Escritura fala, então eu vim para trazer agora boas novas para você. Na cidade de Davi, na cidade de Belém, nasceu o Cristo, aquele que vai regir, aquele que vai ser o seu comandante, aquele que vai tirar vocês das garras de Roma, tirar vocês das garras de Satanás. Ele acabou de nascer. Então, naquele momento, apareceu milhares de outros anjos cantando, alegre, paz na terra, tá? Os homens de boa vontade, coisa do tipo, tá? Então, em Lucas 2, diz que os pastores ficaram com medo, mas o anjo disse, não temas, eu trago boas novas para vocês e para todos, para vocês e para todos. Essas boas novas eram o que eles esperavam, o Cristo Machia. Logo em seguida, milhares de anjos apareceram e cantavam. Então vamos lembrar que quem visitou o menino na manjedoura, essa é a finalidade,
Esta é a finalidade deste estudo, mostrar para vocês que quem visitou o menino na manjedoura foram os pastores e não os magos, tá? Então não foram os magos. Vamos lembrar que os magos, a Bíblia não diz que era 3, muito menos reis. Então, aquela primeira história que eu contei que eles estavam em guerra é tudo mentira, não existe isso porque eles não estavam em guerra. Eles eram astrólogos, eles eram estudantes dos astros. E através de estrelas, de conjunção de estrelas. E o próprio Balaão, que era um outro profeta pagão, ele profetizou que o Messias, que o grande rei, viria quando aparecesse o sinal da estrela. Então os magos... Eles eram da Zoroastria, né? Eles eram zoroástricos. Existia. Sobre os magos falaremos logo depois. No outro vídeo a gente vai falar sobre os magos, tá? Mas eu estou falando aqui que quem visitou o menino bebê, o menino Jesus, foi exatamente os pastores e não os magos, tá? Mas na próxima aula, que vai ser breve, a gente vai estar falando já do Jesus nascido. Quando ele tinha 8 anos, 8 dias de nascido, ele foi circuncidado. Então, na próxima aula, vamos falar da circuncisão de Jesus. Quem fez, aonde fez, né? Quem fez, onde foi feito e que jeito foi feito, né? Nós vamos estar falando tudo sobre circuncisão. Que Deus possa estar nos abençoando, nos dando o privilégio de estar aprendendo mais. Então, nesta aula você aprendeu que quem visitou o bebê Jesus foi exatamente os pastores e não os magos, tá bom? É isso aí, deixa seu joinha, se inscreva e acione o sininho para não perder a nossa próxima aula, que vai ser sobre a circuncisão. E nós vamos também estar falando aí sobre a apresentação de Jesus, já como menino, e depois nós vamos estar falando também sobre a visita dos magos, tá bom? Eita, é isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos e até breve, se Deus assim permitir. Artlist.io